Fala, palmeirense. Começa hoje no campo a caminhada do Palmeiras na temporada 2026. A temporada já começou faz um tempinho, né? Os jogadores se apresentaram no dia 4 para fazer exames e depois no dia 5 fizeram os tais exames. No dia 6 o Abel chegou, começaram a treinar no campo e já tem jogo hoje, dia 10. Enfim, tem muito tempo. Em janeiro é esse mês de começo e recomeço. O Palmeiras vai começar no campo, mas fora do campo já começou faz um tempinho, já tá quente. O mercado parece que finalmente começou a aquecer, trouxe o Marlon Freitas e agora estuda aí John Arias e Thiago Almada. Se traz os dois, o time sobe bastante de patamar, né? E para você subir de patamar na sua vida também, você tem que fazer boas escolhas, e a gente torce pro Almada e pro Arias acreditarem que o Palmeiras é uma boa escolha, como as escolhas boas que você tem que fazer no seu dia a dia. Se você não é o Arias, se você não é o Almada, se você não é o jogador do Palmeiras, tem sua rotina de trabalho, você tem que trabalhar, você tem que fazer suas coisas. E para você começar o dia bem, cara, uma roupa boa já deixa você, uma roupa adequada, deixa você com outro ânimo para começar seu dia, né? Você tem que tomar boas decisões, um café da manhã balanceado, tomar um banho, se acordar, ficar ligado. E aí a Insider entra para você, te ajuda com uma roupa que te traz sempre elegância, te deixa sempre bem estruturado, um look profissional, serve para treinar. Então, vai treinar à tarde? Põe a roupa logo de manhã, não fica de pijama não. Se vai fazer home office, mesma coisa. Põe a roupa, a energia já melhora, a criatividade melhora, a energia, a vontade de fazer as coisas, e a roupa é com tecnologia, né? Ela, o suor evapora rapidamente por causa do tecido tecnológico, ela se ajusta ao seu corpo, ela desamassa no seu corpo, você não precisa passar. Enfim, é uma roupa que te ajuda, uma roupa leve, nesse calor ela é uma roupa geladinha. Às vezes estou sem camisa, coloco a roupa da Insider, parece que fica até mais fresco. Isso vale para peça de roupa de baixo também, para cueca, para meia, para calça, bermuda, enfim. Vale muito a pena você ficar ligado no catálogo da Insider, insiderstore.com.br, e com o meu cupom Diego Iwata, sempre tem descontos exclusivos ali, mas tá cheio de desconto na página, no site da Insider, então você pode começar o ano com uma roupa que vai te inspirar o dia inteiro. E o Palmeiras precisa de inspiração hoje, e se eu disser para você que eu sei qual é o time do Palmeiras que vai entrar em campo, eu vou estar mentindo. Eu não faço a menor ideia. O que eu sei é que o Palmeiras vai mesclar, não vai jogar, vamos dizer, as grandes estrelas. Alguns dos caras, inclusive, estão lesionados ainda. Estou falando do Paulinho, principalmente, do Lucas Evangelista, que está fazendo transição para o campo, né? Mas não está pronto para jogar ainda, né? E, cara, quem vai ditar a escalação do Palmeiras, eu creio que é muito mais o núcleo de saúde e performance, né, o departamento de fisiologia, do que propriamente a comissão técnica. É claro que o Abel é que vai escolher no fim das contas, mas ele vai ter ali um catálogo, Esse tá com isso, esse pode se machucar aqui, esse tá com nível tal, esse pode jogar tantos minutos, porque é isso que acontece todo jogo, né? Eu recebe ali do departamento de fisiologia como é que tá cada atleta, né? Do ponto de vista da cabeça, do ponto de vista físico, técnico, tático, os caras observam os treinos também. Mas cara, é uma situação, né? O calendário mudou por conta da Copa do Mundo, né? Ano passado de clubes foi aquele transtorno, o Palmeiras jogou jogos decisivos da reta final do Brasileiro com jogadores nas seleções dos seus países, né? Inclusive na seleção brasileira. E, cara, foi, entre outros fatores, foi um grande responsável pela derrocada do Palmeiras. Então, para isso não acontecer mais, a CBF mudou o calendário, diminuiu as datas dos estaduais, todas as federações colaboraram, mas aí isso implica que os caras tiveram um mês de férias, voltaram, treinaram 4 ou 5 dias e bora pro campo. É complicado, mas enfim, não tem muito o que fazer. O Abel reclamou bastante disso, o Abel reclamar também é meio que óbvio, né? Agora, se vem Arias e Thiago Almada, não tem do que reclamar. E aí, nesse contexto, entra um terceiro vértice nesse triângulo, que é a saída do Alan. O Alan interessa ao Napoli da Itália, que estaria disposto a pagar 35 milhões fixos e 5 milhões em metas. Essa foi uma notícia revelada pelo Globo Esporte, pela Camila Correia. Uma notícia quente. O Palmeiras não confirma verbalmente, mas fontes com quem eu falei não desmentem. E eu expliquei isso no vídeo de ontem, que algumas fontes que você fala no clube, se não tem nada, você recebe um desmentido de cara. O clube faz questão de desmentir. Quando a fonte que você conversa fala, não sei, não tem detalhes, para mim não chegou nada, pode acreditar que tem alguma coisa. Então o Palmeiras está indo para cima do Wolverhampton para tentar tirar o Arias de lá. O Wolverhampton é o último colocado da Inglaterra, né? O Arias, não dá nem para dizer se ele está jogando bem ou mal, ele tem jogado, que são 15 partidas como titular, de 22 que o Wolverhampton fez no ano, e cara,
precisa convencer ele a vir para o Brasil e vir para o Palmeiras, né? Ele jogou no Fluminense, ficou bem identificado com o Flu, é um jogador que muda o patamar de qualquer time, em especial se vier o Thiago Almada também. Thiago Almada, que é jogador da seleção argentina, titular da seleção argentina, é um jogador dessa prateleira aqui. As informações que a gente trouxe no vídeo de ontem, elas permanecem válidas, né? Tem muita gente já se contradizendo nas redes, gente falando que o Atlético de Madrid só aceitaria liberar o Almada por 40 milhões de euros, né? E a gente tem informação que por 20 milhões de euros poderia se vender 50%, e aí os clubes permaneceriam sócios, né, no Almada. Mas o fato é que, assim, as duas negociações, tanto do Arias quanto do Almada, então, assim, existem sondagens, existem possibilidades, mas qualquer coisa está longe de um desfecho. Não tem como saber o que vai acontecer. Quanto ao Alan no Napoli, olha, isso é feeling, tá? Eu acredito que essa negociação vai sair, e até por isso o Palmeiras já tem atrás de dois caras. Um para reforçar e outro para tampar o buraco. Eu estou imaginando que vai acontecer. Se não for o Arias, creio que pode ser outro jogador, mas eu entendo que o Palmeiras vai atrás de um cara porque vai precisar, é necessidade, né? O Almada seria o cara que subiria o patamar. E com a provável saída do Alan, a gente teria ali o Arias seria o tapa-buracos, né? Mas qualquer um dos dois que vier já melhora o Palmeiras, já traz o Palmeiras um toque de criatividade para furar linhas, que faltou um pouquinho, né? Para quebrar linhas, que faltou um pouquinho no ano passado. Esse meia que joga pela ponta ali, que faz articulação pelo lado, como é o caso dos dois, faria com que o Palmeiras ganhasse um poder que foi sua grande dificuldade no passado, que foi suplantar defesas fechadas, e todas as defesas basicamente jogam fechadas contra o Palmeiras, né? Então faria bastante diferença, inclusive com o Marlon Freitas fazendo os lançamentos, né? Ajudar a quebrar. Essa foi a grande dificuldade do Palmeiras, além de, na minha visão, uma certa falta de agressividade, no bom sentido, né? Tem agressividade no mau sentido e agressividade no bom sentido, e eu sinto que faltou agressividade no bom sentido para o Palmeiras, uma gana a mais de vencer os jogos, de vencer os campeonatos. Voltando à estreia, começa hoje, não sei se vai jogar Carlos Miguel ou Everton, não sei se joga Kelvin, não sei quais os garotos da base que serão inscritos. Hoje, se a gente for pensar num time ideal, o time ideal do Palmeiras teria Carlos Miguel, o Kelvin, o Gomes, o Murilo e o Piquerez. Desses 5, estão todos aptos a jogar. O Everton, que briga com o Carlos Miguel por posição, também está apto a jogar. Então pode ser que esteja aqui a mudança. O Giai, se estiver melhor fisicamente, pode jogar na do Kelvin. Mas o time, vamos falar de time ideal, é Carlos Miguel, Kelvin, Gomes, Murilo e Piquerez ainda. Ou Fux no Murilo. São essas mudanças para fazer. Aí, eu particularmente gostaria de ver meio campo sem um 5-5. Eu gostaria de ver o Marlon, o Lucas Evangelista, o Andréas e o Alan por enquanto. E aí Flaco Roque na frente. Esse talvez fosse o time ideal com o que o Palmeiras tem hoje a oferecer. Mas eu duvido muito que esse é o time que vai entrar em campo. Tenho certeza que vai ter mescla aí. Estou imaginando o Riquelme e Felipe, por exemplo, começando o jogo. O Larson talvez começando o jogo. O Marlon Freitas talvez comece também, mas não é certeza absoluta. Eu acho que vai ter, nesse começo de ano, assim como foi na temporada passada, o Palmeiras vai levar o Campeonato Paulista como um laboratório. Vai testar, vai colocar jogadores, vai usar de modo a não desgastar. Só que tem um porém. Ao contrário do ano passado, quando o brasileiro começou só em abril, esse ano o brasileiro já começa no final de janeiro. Ou seja, se antecipou, se você pensar que final de janeiro, fevereiro, março, você antecipou em 2 meses. O Palmeiras fez um laboratório no passado em 2 meses para chegar no brasileiro com o time preparado. Desse ano não vai ter isso, né? O Palmeiras vai inevitavelmente estrear no brasileiro com o time despreparado, porque não vai dar para em um mês você... Uma coisa é você fazer um mês de pré-temporada, um mês de testes, uma outra coisa é você fazer um mês de campeonato valendo contra adversários que são seus rivais. Porque o Paulista é aquele campeonato que eu falo que ele não vale nada até você chegar na final e encarar um dos 3 rivais. Porque se você ganha, nem vale tanto assim, mas se você perde, vale muito. Então é um campeonato que mais importante do que ser campeão é não perder, né? Não perder para um rival na decisão, ou para um time também, se perder para o Mirassol, para o Bragantino, ou para qualquer outro time aí, também vai pesar. Perder o Campeonato Paulista tem um peso muito grande que não é proporcional ao peso inverso se você ganhar o campeonato, né? Enfim, palmeirense, o que eu digo para você,
tenha paciência, o time vai se montar. Não crie uma expectativa, não deposite uma confiança grande numa conquista do Campeonato Paulista. Também não balize a sua temporada, a sua expectativa da temporada por conta do que acontecer nesse estadual. Vai devagar, vai analisando, o Palmeiras vai entrar devagar. Tem muitos outros desafios no ano que são mais importantes para o Palmeiras, a começar pelo Brasileiro, mas a Libertadores é sempre o grande objetivo do Palmeiras, né? O Palmeiras que fez a final na última temporada e infelizmente teve uma queda acentuada de produção justamente na fase mais aguda do ano, tanto na final da Libertadores quanto nos jogos finais do Brasileiro. O Palmeiras tem aí um passivo de imagem a resgatar, né? Aquela imagem que ficou do time derrotado no final do ano passado precisa sumir, e o Palmeiras está fazendo um caminho mais difícil para chegar nisso, mas é o caminho mais lógico, que é o quê? Se preocupar em escalar quem puder escalar de melhor, e não pensar em tratar o Paulista como uma obsessão, porque não é, nem nunca foi, né? Quer dizer, no passado já foi, mas há muito tempo que o Paulista deixou de ser uma obsessão para o Palmeiras, os clubes grandes do estado, e passou a ser esse campeonato que serve como prêmio de consolação muitas vezes, né? Serve como um alento. Em 2024 eu considero que a temporada foi pior que a de 25 para o Palmeiras em termos de evolução da equipe para o resto da sua existência, né? Porém teve um Paulista, então teve essa alegria para a torcida, um Paulista em cima do Santos, em cima de um rival, e talvez o Palmeiras consiga essa temporada repetir o feito, mas não é isso também que tem que ditar o resto do ano do Palmeiras. Serve como um bom presságio, um bom preâmbulo para a temporada, mas está longe de ser o que o palmeirense busca. E o que é que o palmeirense busca? Busca ser campeão, mas busca acima de tudo ter um time com uma postura bem diferente da que foi no ano passado. A gente viu uma equipe entrando derrotada em campo muitas vezes antes do jogo começar, uma equipe sem força, uma equipe desgastada, e é por isso que, entre outras razões, o Abel vai rodar o elenco, e você pode esperar um time bem diferente, bem alternativo hoje. Eu não vou nem tentar escalar, porque eu vou estar sendo leviano com vocês. Eu não sei como é que o Giai tá, eu não sei como que o Kelvin tá, eu não sei como o Fux tá, não faço ideia de como o Veiga tá, não tenho ideia realmente, a gente não consegue saber nada. A gente sabe que teve jogo treino, a gente sabe que todo mundo treinou, então todo mundo tá apto a ter minutos. Mas quem começa, quem entra depois, isso não tem muito como saber. O negócio é esperar e ver o que vai acontecer. E assim, palmeirense, encare o Paulista como um campeonato de observação, em especial nessa primeira fase. Quando ficar na fase de classificação, fase mais aguda, aí dá até para aumentar o ritmo de nervosismo, de foco, né? E nos clássicos também, serão clássicos, todos os grandes farão os clássicos, né? Obrigatoriamente, a Federação Paulista fez isso, né? Nos potes ali, fez com que os times grandes do estado, né, se enfrentassem todos, cria um complicador a mais, né, em relação aos clubes do interior, que não tem essa questão, né? Mas enfim, cara, começou o ano e não tem mais o que falar, não tem pra onde correr. Se inscreve aí no canal, cara, dá um mês pra gente, ou vamos combinar assim, ó, até o final do Paulista você se inscreve e continua com a gente aqui. Estamos chegando em 17 mil inscritos, nossa meta é 20 mil até o final do Paulista. Me segue, por favor, também nas redes sociais, no Instagram, Diego_Iwata, e no Twitter, Diego Marada. Estamos aqui para trazer informação para você do Palmeiras, com vídeo todo dia, com live, com informação sempre apurada, sem chute, sem histeria, sem gritaria, porque aqui é o seguinte, a gente tenta trazer informação para você. Talvez você não vai ver primeiro aqui, mas você vai ver sempre a informação correta aqui. Beleza? Se inscreve aí no canal, apoia a gente no apoia.se/Diego Marada também, e a gente tem live depois do jogo, hein? Depois de Palmeiras e Portuguesa, a gente tem live de pós-jogo, onde a gente vai comentar o que quer que o Abel tenha escolhido fazer. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo, um abraço e até lá.